acaso tu és olheiro, Deus é maravilhoso. Boa noite, amados irmãos, a paz de Deus. Continuando a leitura bíblica, né? Agora em Gênesis 36. Então, Gênesis 36, ele é um pouco cansativo, né? Que é a descendência de Esaú, mas não vamos pular, tá? Vamos firme lá. Vamos ler firme. Deixa eu ver se tem aqui um fundo musical para colocar. Calma aí, tá carregando. Download. Vou colocar um fundo musical. Então vamos lá. Gênesis 36. Diz assim: os descendentes de Esaú. E estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã, a Ada, filha de Elon, Eteu, e a Aolibama, filha de Ana, filha de Zibeon, Eveu, e a Bazemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. Ai, meu Deus, que difícil esses nomes. Aí, continuando. E Ada teve de Esaú a Elifar, e Bazemate teve a Reuel, e a Olibama teve a Zeus, e Jalão, e Corá. Estes são os filhos de Esaú que lhe nasceram na terra de Canaã. E Esaú tomou suas mulheres, e seus filhos, e suas filhas, e todas as almas de sua casa, e seu gado, e todos os seus animais, e toda a sua fazenda, que havia adquirido na terra de Canaã, e foi-se a outra terra, de diante da face de Jacó, seu irmão, porque a fazenda deles era muita, para habitarem juntos. E a terra de suas peregrinações não os podiam sustentar por causa de seu gado. Portanto, Esaú habitou na montanha de Seir. Esaú é Edom. Estas, pois, são as gerações de Esaú, pai dos idumeus, na montanha de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifar, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Bazemate, mulher de Esaú. E os filhos de Elifaz foram Temá, Omar, Zefô, e Gaetã e Kenaz. E Timná era concubina de Elifar, filho de Esaú, e teve de Elifar a Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Reuel: Naate, Ezerá, Essamar, Emizá. Estes foram os filhos de Bezemate, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Aolibama, filha de Ana, filha de Zibeon, mulher de Esaú. E deu a Esaú Zeus, Exalão e Corá. Estes são os príncipes dos filhos de Esaú, os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú. Foram os príncipes Temá, o príncipe Omar, o príncipe Zefô, o príncipe Kenaz, o príncipe Corá, o príncipe Gaetã, o príncipe Amaleque. Estes são os príncipes de Elifaz, na terra de Edom. Estes são os filhos de Ada. E estes são os filhos de Reuel, filho de Esaú, o príncipe Naate, o príncipe Zerá, o príncipe Semá, o príncipe Mizá. Estes são os príncipes de Reuel, na terra de Edom. Estes são os filhos de Bazemate, mulher de Esaú. E estes são os filhos de Aolibama, mulher de Esaú, o príncipe Zeus, o príncipe Jalão, o príncipe Corá. Estes são os príncipes de Aolibama, filha de Ana, mulher de Esaú. Estes são os filhos de Esaú, e estes são os príncipes, ele é Edom. Estes são os filhos de Seir: Oreu, moradores daquela terra, Lotã, e Zabal, e Zibeon, e Aná.
e Disson, Ezer, e Dizã. Estes são os príncipes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. E os filhos de Lotã foram Ori e Emã, e a irmã de Lotã era Timná. Estes são os filhos de Zobal, Alvã, e Maate, e Ebal, e Zefó e Onã. Estes são os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Este é Aná que achou as caudas no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. Então aqui as caudas no deserto significa, né, águas termais, né? Ele encontrou águas termais lá no deserto, né? Como que eu sei que significa isso, né? Eu pesquisei, né? Porque eu vi ali que eu não entendi o que é caudas do deserto, então eu fui pesquisar. E o significado, né, mais aceito é águas termais, que tem até o dia de hoje, né, lá naquela região. Então, continuando. Estes são os filhos de Aná, Dizon e Libama, a filha de Aná. E estes são os filhos de Dizon, Edã, Ezebã, e Itrã e Querã. Estes são os filhos de Ezer, Bilhã, Ezavã e Acã. Estes são os filhos de Dizã, Uz e Arã. Estes são os príncipes dos Oreus, o príncipe Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Zebeão, o príncipe Aná. O príncipe Dizon, o príncipe Ezer, o príncipe Dizã. Estes são os príncipes dos Oreus, segundo os seus príncipes na terra de Seir. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinassem algum rei sobre os filhos de Israel. Reinou, pois, em Edom, Belá, filho de Beor, e o nome de sua cidade foi Dinabá. E morreu Belá, e Jobabe, filho de Zerá, de Bozirá, reinou em seu lugar. E morreu Zobabe, e Uzão, da terra dos Temanista, reinou em seu lugar. E morreu Uzão, em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade, o que feriu a Midian, no campo de Moabe. E o nome da sua cidade foi Avite. E morreu Hadade, e Sanlá, e Masreca reinou em seu lugar. E morreu Sanlá, e Saul de Reobote do rio reinou em seu lugar. E morreu Saul, e Baal-Anã, filho de Aquibor, reinou em seu lugar. E morreu Baal-Anã, filho de Aquibor, e Adar reinou em seu lugar. E o nome da sua cidade foi Paú. E o nome da sua mulher foi Meetabel, filha de Matrede, filha de Mesabe. E estes são os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas gerações, segundo os seus lugares, pelos seus nomes: o príncipe Timná, o príncipe Alvá, o príncipe Getete, o príncipe Aolibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibizar, o príncipe Magdiel, o príncipe Irão. Estes são os príncipes de Edom, segundo as suas habitações, na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom. Então, essa aqui é as gerações de Esaú, tá? O 37 só trata disso, das gerações de Esaú, para ver o quanto ali estava se multiplicando a semente de Jacó, né? Do filho Esaú, nesse caso, né? E tem toda aquela semente do filho que vai ter lá, do outro filho dele, né? Que ele teve Esaú e Jacó, aliás. Essas são as sementes de Isaac, né? Que teve Jacó e Esaú. E essas são as gerações de Esaú, e também tinha as gerações que eu já tinha falado nos outros capítulos, né? Que eram as gerações de Jacó. Então, estava crescendo grandemente ali o povo, né? O povo de Israel, como Deus havia prometido lá a Abraão, né? Que a semente dele seria muito grande.
Então, agora continuando, capítulo 37, né? Fala de uma parte lá bem delicada, né? Da história dos judeus, né? Que é a venda agora de José. José é vendido por seus irmãos. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estes são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este mancebo com os filhos de Bilha e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Então, José, ele era temente ao Senhor, né? E ele era um ali dos mais novos, né? Do filho de Jacó, né? O mais novo mesmo era Benjamim, mas José era antes de Benjamim, né? E eram os dois filhos lá de Raquel, né? Os filhos de Raquel. Então, ele trazia a má fama lá dos irmãos dele pro pai dele, né? Os irmãos dele provavelmente faziam coisas erradas lá, desagradáveis ao Senhor, e ele ia lá e denunciava ao pai dele, né? Então, aqui disse, né? E José trazia a má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Então, os irmãos dele não tratavam ele pacificamente, né? Tratava ele sempre, né, de forma dura, né? Porque eles, né, tinham ciúme lá, né? Que eles viam que o pai dele gostava mais dele, o pai deles, né, do que dos outros. E continua. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos. Por isso, o aborreciam ainda mais. E disse-lhe: Ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo. Eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. Eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Porque isso tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Então eles já não gostavam muito de José, né? E José tinha sonhos, e José contava esses sonhos na inocência dele, né? Que ele queria entender, né? Por que eu tô tendo esses sonhos? E os irmãos dele se indignavam, né? Que os sonhos dele, né? Nesse sonho aqui que ele contou, né? Que havia molhos lá e os molhos se levantavam, o dele se levantava e os dos irmãos dele se prostravam a ele, né? Ele já estava lá prevendo o futuro dele, mas os irmãos dele ficavam indignados, né? Ficavam muito bravos. Continuando. E sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim. E contou-o a seu pai e a seus irmãos. Repreendeu o seu pai e disse: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Então, né, ele contou o sonho ali pro pai dele, o pai dele se aborreceu, mas ele guardou aquele sonho no coração, né, porque o pai dele já tinha tido contato com o Senhor, né, e ele sabia que para o Senhor tudo é possível, né. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto a Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apacentam os teus irmãos junto a Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele disse: Ora, vai e vê como estão os teus irmãos, e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém. E achou um varão, porque ele andava errado pelo campo. E perguntou-lhe o varão, dizendo: Que procuras? E ele disse: Procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele varão: Foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: Vamos a Dotã.
José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: Eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será de seus sonhos. E ouvindo-o Rubem, livrou-o das suas mãos, e disse: não lhes tiremos a vida. Também lhes disse Rubem: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova, que está no deserto, e não lanceis mão nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelita vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendemo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova. E venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Tornando, pois, Rubem à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou os seus vestidos e tornou a seus irmãos e disse: o moço não aparece, e eu aonde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue. E enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai e disseram: temos achado esta túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica de seu filho? E conheceu-a e disse: é a túnica de meu filho, uma besta fera o comeu. Certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou seus vestidos e pôs saco sobre os seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado, e disse: na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Então, ali os irmãos dele armam uma cilada, né, e vende ele, mas tudo isso era a propósito do Senhor, né? Mais pra frente lá a gente vai ler a continuação dessa história, que é linda, né? Deus faz uma grande obra ali na vida de José. Não dá nem vontade de parar de ler, né? Que é muito linda essa história. Mas então é isso, irmãos. Terminamos aqui. Amanhã a gente continua. Amanhã a gente continua em Gênesis 38. Deus abençoe a todos e tenha um bom dia. E continue lendo a palavra de Deus, buscando o Senhor, orando, jejuando, né? Se alguém quiser que eu faça oração por vós, coloque o nome, alguma causa que tenha nas mãos do Senhor, que quiser que eu ore, porque eu sempre tô orando de madrugada e assim eu apresento o nome de vocês, né? Coloque nos comentários aí. Também se tá gostando, alguma sugestão, né? E aí a gente vai, né, se unindo, né, se ajudando, né? E eu sempre vou estar orando sempre tô intercedendo, né, por todo o povo da face dessa terra, né?
Então, se quiser alguma oração, se quiser que eu coloque na oração, quiser colocar o nome nos comentários, pode colocar que eu estarei orando por vocês, tá? Deus abençoe a todos.